Você está de pé, é que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 5. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5 da Palavra de Deus. Hoje, o chamado, denominado culto da família, nós vemos e já vimos tantas atitudes aprovadas pelo Senhor a respeito de relacionamento. Essa noite nós vamos ver a respeito de um casal reprovado por Deus. É interessante, né? Na nossa caminhada nós vemos aprovações, mas também ver algumas reprovas que o próprio Senhor faz. Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Vou fazer o seguinte, eu vou ler o capítulo 4, verso de número 34. Eu vou ler diferente. Atos capítulo 4, verso de número 34. Eu vou parar no capítulo 5. Diz assim, talvez você não leu alguns versículos antes, que é o desfecho dessa história, que causa tudo isso. Diz assim: não havia, pois, entre eles necessitado algum, pois todos os que possuíam herdades ou casas vendiam e traziam o preço que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a sua necessidade, que cada um tinha. Então José, denominado, chamado também, sendo ele apóstolo por Barnabé, e traduzido filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade ou uma propriedade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo homem, ou um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu sua propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Feche os teus olhos, eleve o teu pensamento a Deus, ao Pai Todo-Poderoso, porque Ele está aqui nessa noite. Amém, querido? Aleluia. Feche os teus olhos, eleve o teu pensamento a Deus. Eu gostaria que você não ficasse de boca fechada, porque nós não temos motivos para ficar de boca fechada, mas nós temos motivos para abrir a nossa boca e para louvar, para exaltar e para bendizer o nome do Deus que nós servimos. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, Deus bendito e santo. Aleluia. Ao Teu nome, Senhor, nós estamos aqui mais uma vez. Em Teu nome, ó Senhor Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, na Tua casa. Senhor, está escrito na Tua palavra, algo que saiu da Sua própria boca, ó Senhor, que onde 2 ou 3 pessoas estivessem reunidas em Seu nome, o Senhor se faria presente, estaria no meio deles. E aqui nós estamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Oh Deus, e também, Deus, além disso, nós podemos sentir, Deus, a Tua presença. Nós podemos, Deus, sentir o Teu agir, sentir o Teu toque, Deus. Sentir, Deus, a Tua condução, Pai, o Teu conduzir, a Tua direção. Pai, no nome de Jesus, toma, Deus, as nossas vidas. Toma, Deus, na nossa boca, o nosso coração. Nós somos Deus, nós somos propriedade exclusivas do Senhor, Pai. Nós somos propriedades Tuas, Deus. Usa-nos, ó Deus, nós nos colocamos, Deus, mais uma vez nas Tuas mãos, Pai. Nós, Deus, de nós mesmos, Pai, não temos nada nem para nós mesmos, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor é aquele que ministra as nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor é aquele que enche a cada um de nós, Pai. Aleluia, e por isso nós estamos aqui, porque nós queremos mais de Ti. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias sejam dadas ao Teu nome. Aleluia. Pode se sentar, amado. Aleluia, Jesus. Aleluia. Irmãos, a palavra do Senhor nos mostra tantas pessoas que foram, ou tantas famílias que foram alcançadas pelo Senhor. Vemos a família, querido, de um homem chamado Zaqueu. Quando o Senhor entrou na casa de Zaqueu, um homem que até então se denominava, ou era conhecido, ou pelo menos chamado, ou visto nos nossos dias como alguém que roubava, alguém que cobrava impostos injustamente. Mas um dia tomou uma atitude sábia na sua vida. Um dia ele pagou um preço
de humilhação, e ele quis ter um encontro com Jesus. Jesus, conhecendo Zaqueu como ele conhece a mim, como ele conhece a você e conhece a todos, ele disse: Zaqueu, hoje me convém pousar em tua casa. E lá no finalzinho ele diz: hoje chegou salvação nessa casa. Querido, tantos homens, um homem chamado Pedro, que não se importou com o seu trabalho, mas largou as redes, deixou de ser um pescador de peixes para ser um pescador de almas, um ganhador de almas. Quando Jesus entrou na casa de Pedro, entrou na casa ali e curou a sua sogra, restaurou sua família, e Jesus, querido, fez aquilo que estava faltando na casa de Pedro. E tantas pessoas, querido, que o Senhor Jesus ele passou e fez a obra e transformou de uma maneira poderosa. Mas quando nós olhamos para Ananias, quando nós olhamos para Safira, nós olhamos para uma igreja, querido, que na ação do Espírito Santo, Jesus não mais presente, mas o Consolador, um outro Consolador, assim como diz a palavra, o Espírito Santo de Deus, que guia o homem em toda a verdade. E a palavra do Senhor nos diz, querido, que naquele tempo, naquela época, a igreja era conhecida principalmente pelo amor. E a palavra do Senhor diz que as pessoas não tinham em comum aquilo que eram delas, mas elas repartiam uns com os outros. Não era, por exemplo, como alguém que compra um carro novo, até quando ele está com o carro velhinho, ele fala: irmão, eu estou agarrando para você. Mas quando ele compra um carro novo, ele fala: irmão, se joga o carro, peças de barro, não vai dar certo não. Passa e joga lama, sabe? Não está, não como esse tipo de pessoa, sabe, querido? Mas o Senhor, querido, Ele trata, amado. Deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor, querido, quando Ele trata nas nossas vidas, quando o Senhor, Ele vem, querido, e Ele vem operando em nossos corações, quando Ele vem, querido, moldando as nossas vidas para o louvor e para a glória dEle, deixa eu falar uma coisa para você. Você pode ter ou você pode não ter, mas o teu coração, querido, vem inclinado para o Senhor, e para você as coisas desse mundo, elas são como se elas fossem indiferentes, porque você tem a essência de Deus, querido, você tem a presença dEle, o Espírito Santo dEle na tua vida. Agora, querido, quando nós olhamos para a vida de Ananias, quando nós olhamos para a vida de Safira, nós imaginamos, amado, não simplesmente como uma família, eu ia mostrar para você bem mal, não simplesmente como uma família dos dias modernos, aquela família toda distraída, sabe? Mas, querido, uma família em que ouvia a palavra do Senhor, uma família que nós vamos não seguir os erros de Ananias e Safira, mas aprender com os erros de Ananias e Safira. Sabe por quê, irmãos? Porque tem pessoas que elas vão vivendo e elas sabem que aquilo não é certo, mas elas acabam errando exatamente nas coisas que elas já ouviram falar que não é certo. E elas continuam errando justamente naquilo. Elas continuam tendo reprovas na sua vida. Mas existem pessoas, querido, que por sabedoria elas agem e elas começam a olhar para os erros dos outros. E é por isso que a palavra do Senhor nos dá tanto exemplo para as nossas famílias, para que nós não tomemos atitudes assim como eles tomaram. Hoje à tarde, por exemplo, estava lendo sobre Eli e sua família, o sacerdote Eli. A Bíblia já não fala da mulher de Eli, mas fala do homem, pai, que era, claro, cabeça da casa, nem fala da mulher. Que andaram por caminhos também que o Senhor não agradou-se e acabaram se desviando do caminho do Senhor. Mas, querido, Ananias, querido, deixa eu falar uma coisa para você. As mulheres, irmãos, é interessante que quando a gente casa, as mulheres, elas esperam alguma coisa do marido. Você sabia disso? Não. As mulheres, elas sempre esperam alguma coisa de nós. E existem pessoas que são mais agitadas, pessoas que são menos agitadas. Mas o que nós não podemos, irmãos, é ser parados. O que nós não podemos, irmãos, é ser totalmente sem atitude. Porque a partir do momento que falta atitude em nós, irmãos, as coisas elas começam a andar para trás. Isso aconteceu já desde o Jardim do Éden, quando Adão não teve a atitude de dizer: você comeu, mas eu não vou comer esse negócio aí, porque Deus falou que não é assim. Faltou a atitude do homem, as coisas começaram a andar para o lado errado. Ananias, querido, e Safira, eles viam as pessoas, então é interessante que as mulheres elas esperam algo de nós, esperam a atitude de cada um de nós, a atitude sábia. Não a atitude toda de nós, mas espera a atitude sábia. Tá?
Eu falo assim porque eu falo assim do time dos homens, né, da classe dos homens, tem homem que só anda no tranco, só anda no tucano, sabe? Graças a Deus que a gente não conhece nenhum, mas acontece. Os homens só andam cutucando. Vai, velho, vai dar coisa, já pouco, né? Nunca conheceu ninguém assim, não. Graças a Deus que não, a gente desconhece algumas coisas, mas só anda assim, só anda no tranco, só anda assim puxando, né? Parece caminhão velho, só anda na banguela, né? Então, querido, Ananias, amado, era um homem que havia ouvido a palavra do Senhor, independente de oferta, independente de qualquer coisa, mas eu quero me voltar para a atitude de Ananias e para a atitude de Safira. Eram pessoas que conheciam a palavra do Senhor, tanto Ananias quanto Safira. É interessante, irmãos, que em alguns momentos da nossa vida, principalmente quando se fala assim a respeito de família, alguns momentos da nossa vida, que nós imaginamos que o Senhor não faz parte. O Senhor não faz parte. Por exemplo, da educação dos nossos filhos, nós imaginamos que o Senhor não faz parte, Ele não precisa fazer parte disso. Como, por exemplo, algumas pessoas que dizem assim, eu já ouvi muito isso. A pessoa diz assim, estou criando, estou educando, estou ensinando meu filho no caminho do Senhor. Mas se ele quiser fazer alguma coisa errada, bom, aí já é problema dele. A minha parte eu estou fazendo. Deixa eu ouvir alguém falar assim. A minha parte eu estou fazendo. Agora, se ele quer tomar atitude errada, aí é problema dele. Irmão, o sujeito não aprendeu a nem tomar banho direito. Sai do chuveiro, irmão, cheio de sabão aqui. Você expulsa. Fala, menino, volta lá pro banho. Ele volta lá. Sabe? Segundo tempo do banho. Tira o sabão do negócio tudo branco. As coisas tudo mudando ainda. Ele nem aprendeu a fazer isso, querido. E já toma decisões dentro da própria casa, querido. Porque muitas vezes falta a atitude dos pais. Uma atitude que uma palavra assim não sabe dos pais. Porque eu comentei que tempo atrás, um amigo nosso, um irmãozinho, ele estava para completar 18 anos. E ele disse para o pai dele simples, bem simples mesmo, assim, do manto, assim, esse sotaque, bem caipira. Ele falou assim para o pai dele, encostou no batente da porta, cruzou os braços e falou assim: estou fazendo 18 anos, agora quem manda no meu nariz sou eu. O pai dele passou a mão no bigode, levantou, fez assim, dá uma olhada aqui para cima. Mostrou o teto. Está vendo esse teto que te cobre? Quando você estiver debaixo desse teto, quem manda sou eu. Quando você estiver comendo na minha mesa, eu que mando em você. A ordem aqui quem dá sou eu. Aqui já tem quem manda. Ele engoliu seco, baixou a bola e mudou de opinião. Sabe, querido? Porque, irmãos, nessas pessoas que às vezes elas dizem assim, não, quando os meus filhos, aquilo que eles quiserem fazer, eles têm autonomia para isso, porque eles já têm responsabilidade, eles já sabem aquilo que é certo ou errado. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós, como pais, como sacerdotes do nosso lar, nós vamos prestar conta dos nossos filhos, da nossa família para Deus. Se a nossa família, irmãos, não é abençoada, será que é porque nós não oramos por eles? Quantas vezes, ou pelo menos uma vez ao dia, ou pelo menos na hora de dormir, você ora pelos seus filhos, pela sua esposa, você ora pelo seu marido, pelos seus filhos, você intercede pela vida deles, ou pelo menos uma vez, pelo menos antes de você dormir, você faz isso? Ou será que nós estamos tão longe assim do Senhor a ponto de Deus não ouvir a nossa oração? Irmãos, a palavra do Senhor diz que perto está o Senhor. E o Senhor, Ele não rejeita, querido, aqueles que têm o coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Ou seja, quando nós oramos, querido, a nossa oração, ela chega ao céu, querido, ela é direcionada por Deus. Nós temos um poder muito grande, querido, de abençoar. Nós temos esse poder, essa autoridade, o Senhor nos deu, amado. Muitas vezes nós entregamos simplesmente tudo, deixa como é que está, para ver o que vai acontecer. Isso é um acaso. Não entrega não, querido. Você tem o poder da decisão nas suas mãos. Você tem o poder da decisão nas suas mãos. Não sei, mas eu oro, a pessoa faz tudo totalmente ao contrário, querido. A nossa parte nós precisamos fazer, nós precisamos semear, nós precisamos direcionar, querido, palavras para abençoar a vida de pessoas que têm dificuldade, querido, de se direitar diante do Senhor. Não imaginou, querido? As pessoas tropeçam, querido, por si só.
Imagina se a gente não fortalecer tudo isso, querido, em oração diante do Senhor, é que as coisas elas desandam cada vez mais. Então, querido, as pessoas elas depositavam, voltando aqui para a vida de Ananias, as pessoas depositavam tudo aquilo que elas tinham no altar do Senhor. Mas independente daquilo que elas faziam, Ananias e Safira viram aquilo, acharam tudo muito bom, tudo muito bonito. Puxa, olha só o que eles fazem, hein? Puxa, vamos fazer isso também? Vamos. Eles tinham a propriedade. E eles venderam essa propriedade. Até então não existe problema nenhum. O problema, querido, foi que eles não usaram da verdade ou de uma vida sincera com Deus. Sabe? Você sabia que existem pessoas que não aqui, em outros lugares. Existem pessoas que eles são crentes da porta para dentro, você sabia disso? Da porta para dentro, a paz do Senhor, ou graça e paz, ou shalom, ou da porta para dentro, ajeitadinha na gravata, estica a mão, grossa a voz, nós no caso, né? Graça e paz, irmão. Já causa impacto do outro lado, né? É assim que funciona, né? Mas não causa impacto diante do Senhor, né? Nós causamos impacto no coração de Deus quando nós vivemos uma vida íntegra, reta, querido. Quando nós desviamos do mal, quando a nossa família, quando a nossa vida é sincera diante do altar de Deus, querido. Nós causamos impacto, querido Rei Celestial. Nós atraímos a atenção, nós atraímos a visão, querido, do Senhor para cada um de nós. Então, querido, eles resolveram fazer isso também, mas eles não fizeram, querido, com sinceridade. Eles tramaram algo, querido, nas suas casas. Deixa eu falar uma coisa para você. As conversas, irmãos, até as discussões que nós temos na nossa casa, você sabia que Deus ele está ouvindo? Imagina, querido, Deus ouvindo umas coisas, alguns tipos de discussão. Já imaginou, irmãos? O marido discutindo com a mulher e Deus ali do lado? Meu Deus! Você imaginou tudo isso? Em seus passos, o que faria Jesus? Se Jesus se materializasse ali, querido, na sala da nossa casa, será que nós falaríamos algumas coisas que nós falamos? Será que nós fazíamos algumas coisas que nós fazemos? Será que a gente ia clicar alguma coisa que a gente clica e não deve? Será que a gente faria isso? Jesus, você sentado assim na mesa do computador, a mulher já foi dormir, graças a Deus, o marido foi dormir, amém, na telinha, deixa eu virar a telinha para que se alguém de repente não vê, deixa eu virar a telinha, senta lá, imagine você sentado, Jesus sentado do lado, e vem aqueles negócios todos estranhos, né? Imagine Jesus do lado de tudo isso, imagine, querido, quando a temperatura, quando o acordo em casa ele não é feito, sabe? Nunca sobressai o outro, cada um quer ter a sua própria razão, e umas palavrinhas assim diferentes começam a sair da boca da pessoa. Jesus ali. Já imaginou o semblante de Jesus quando algumas coisas assim acontecem? Ele não nos ensinou a falar isso. Nós aprendemos a falar isso do lado fora. Jesus não ensinou. Jesus, a Bíblia diz que colocou umas novas palavras na nossa boca. Ele coloca novos cânticos na nossa boca. Mas Jesus, querido, Ele transforma, querido, os nossos lábios, as nossas palavras. Ele tira, querido, toda a gritaria, querido, todo o escândalo, o Senhor, Ele tira de cada um de nós, querido. O Senhor, Ele transforma, Ele muda o coração, sabe, querido? Ele muda, querido, aquilo que precisa ser mudado na nossa vida, na nossa casa, nos nossos filhos, na mulher, no marido. O Senhor, Ele muda, querido, se for necessário, querido, para que a comunhão seja estabelecida. Para que o Senhor Jesus, querido, Ele venha fazer parte da nossa família. Você imagina, querido, que, por exemplo, quando nós nos assentamos à nossa mesa, sabe, amado, nós assentamos à nossa mesa, aqui é uma competição. Ele fica para lá e fica. Imagine, querido, quando nós assentamos na nossa mesa, imagine, assim, por exemplo, Jesus que colocou a comida lá. Claro, Jesus põe, Ele é responsável por tudo. O Senhor colocou a comida lá na nossa mesa. Mesmo a gente tendo lido uma vez um versículo que diz que é preferível comer hortaliça, né, onde existe paz, mas mesmo assim, a gente tem só as hortaliças. E Jesus que deu tudo aquilo para nós para que a gente pudesse se alimentar e viver. Mas imagine lá, sabe, o povo reclamando da comida que Jesus colocou, e Ele lá na ponta da mesa. Sabe? Você já fez? Quantas vezes você deu uma coisa para alguém e a pessoa reclamou do que você deu? Quantas vezes? Se fosse para me dar isso aqui, melhor não ter dado nada. E você ficou sabendo depois. Aconteceu isso com você? Meu Deus do céu.
Artesano sabe quando você se enfia, mano. Dá vontade de fazer um buraco e entrar dentro. Sabe? Se fosse para dar um negócio desse, ele viveria alguma nada. Sabe? Assim muitas vezes, irmãos, na mesa de muitas cozinhas, na sala ali, querido, de muitas casas que muitas vezes tem sala de jantar, mas ali normalmente nas cozinhas ali, querido, quando as pessoas sentam na mesa, a pessoa fala e fala assim, glória a Deus, ela fala de novo esse negócio que não aguento mais, comer batata, vou ficar com cara de batata o mês inteiro comendo batata, sabe? Vou virar um batatão, uma batata, uma banana, né? Não, pode ser uma banana. Sempre vai para a terra das bananas. Mas, enfim, amado, a vida de Ananias e Safira era uma vida, querido, que aos olhos dos apóstolos e dos discípulos era uma vida legal, vida de crentes, vida de cristãos que servem a Deus. Olha só, eles até venderam a propriedade para doar também, para que outras pessoas fossem abençoadas. Olha só, Ananias e Safira, que vida exemplar, que legal. Ananias e Safira é um exemplo a ser seguido. Talvez alguns poderiam dizer isso, mas eles não queriam viver uma vida cristã. Eles queriam viver uma vida de aparências. Mas o Senhor, Ele conhece todas as coisas. Amém, amado? Então, querido, eles queriam simplesmente, querido, parecer, querido, cristãos. Aleluia, Jesus. Mas não basta, querido. E eles serviam a Deus. Isso que é interessante. Deixa eu descer aqui para ficar um pouco mais perto de você. Lá não sei como é que vai ser. Parece que o negócio fica tão longe, né? Mas eu vou ficar um pouco mais perto. Mas eles queriam, querido, eles eram pessoas que serviam a Deus. Eles estavam ali juntamente com as pessoas, sabiam tudo aquilo que acontecia e fazia parte de certa forma. Mas não basta simplesmente servir a Deus, irmãos. Sabe? Não basta simplesmente construir arca. Não basta. Semana passada falando sobre Natal, semana passada, né? Eu sei que muita gente não gosta, torce o bico, mas não importa. Não importa, querido, nós simplesmente frequentarmos a igreja. Não importa nós simplesmente construirmos arca ou simplesmente construir uma igreja muito bonita. Não importa, querido. Mas o nome de Jesus e a palavra autêntica de Deus, ela precisa ser pregada, precisa ser ministrada e precisa ser ensinada, querido. Ela precisa ser adotada como regra de fé para as suas vidas, amado. Não importa, querido, se nós vamos ministrar para multidões ou se as mesmas pessoas vão estar lá, não importa. Nós vamos convidar, nós vamos, querido, sair pelas ruas, pelos becos, vamos chamar. Se as pessoas quiserem vir entrar na arca, elas vão entrar. Se elas não quiserem, infelizmente, elas vão ficar do lado de fora. E não um dilúvio, mas o fogo vai vir e vai lamber toda a terra. Infelizmente, muitos vão ficar, querido. Não importa. A verdade, ela precisa estar impregnada dentro de cada um de nós. Ananias e Safira, querido, eles se perderam no mundo que eles viviam. E eles usaram um método que Deus não ensinou para eles. Métodos próprios. Vamos manipular algumas coisas aqui. E eles disseram assim entre eles: vamos fazer o seguinte, vamos dizer que a gente vendeu por tanto, mas não foi por tanto, vamos manipular, porque é Pedro que dá lá. Veja bem, Pedro já está assim meio de idade, Pedro meio gagacinho, não sabe o que fala. É muita gente, Pedro não vai saber tudo o que está acontecendo. E eles manipularam: olha, Pedro, nós vendemos por tanto. E, sabe, aconteceu uma tragédia na vida deles. E houve concordância. E na concordância morreram os dois, exatamente os dois. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Nós somos uma igreja, querido. No nosso tempo, nós vivemos em um tempo em que a igreja ela está quase que sem identidade. Nós, na nossa família, querido, não podemos perder a nossa identidade. A identidade do pai que ora pelo filho, do filho que ouve a oração do pai. Sabe, querido? Pai que ora pela mãe, o marido que ora pela esposa, querido, e que ensina os filhos a orarem por eles. Tem vezes que a gente não está muito bem, querido. Às vezes de pedir oração para a esposa, não sei se você faz isso, mas de vez em quando eu falo para minha esposa: ora para mim, estou muito bem. Às vezes eu faço diferente, eu falo para o meu filho, para minha filha: ora pelo pai. Para, pensa, coloca a mão na cabeça do pai e ora pelo pai. Vai estar sentindo isso aqui. Ele fala e fala amém, filho. Deus ouviu tua oração. Você tem que aprender a abençoar o pai. Pai, querido, não é só para praguejar, para falar mal, para isso não, querido. Os filhos, eles precisam abençoar os pais.
Nós precisamos resgatar, querido, essa identidade, esse valor que foi perdido no mundo aí fora. Vou falar umas coisas aqui, deixa pra lá. Mas hoje, querido, muitos filhos não veem essa cena. Muitos filhos não veem essa cena. Hoje muitos pais têm vergonha de orar em conjunto, em família. Têm vergonha de orar, sabe? Sabe, irmãos? A nossa família, irmãos, é um bem muito precioso que o Senhor nos deu aqui. A nossa família vale muito mais do que aquilo que nós temos. A nossa família, irmãos, ela vale mais do que aquilo que nós possuímos, vale mais do que o nosso trabalho. Nossa família vale mais que tudo isso, querido. Porque aquilo que nós plantamos, irmãos, se vai nos acompanhar, que é a nossa família, nós plantamos algo dentro deles ali, no coração deles, na mente deles. Isso vai acompanhar pelo resto da nossa vida. Sabe? Um filho que mal educado, respondão. É interessante, você sabe o que é, irmãos? Você sabe uma coisa interessante? É que quando o menininho, menininha, são pequenininhos, é interessante fazer algumas coisas assim. Eu já vi, irmãos, dá até vergonha. Às vezes a gente vê assim não sei se só eu que vejo algumas coisas, às vezes é só eu que vejo, mas assim, eu já vi umas cenas assim, em algumas casas, os pais ri. Eu falei, meu Deus do céu. Acabou de comer assim, irmãos. Ele deu uns 3, 4 tapinhas na barriga. Ele abriu a boca e saiu um trovão, um negócio, um som. Você sabe, diferente. Sabe? E os pais assim, que belezinha. Olha, já desde pequeno disse meu filho. Eu falei, meu Deus, sei como crescer. Sabe? Como envergonhar os pais. Dias atrás a gente estava na cidade, aí minha esposa, menininha, irmão, desse tamaninho, não sabe nem endereço de casa, chamando a mãe dela de burra. Assim, tem que olhar pra cima pelo meu tamanho. Sua, porque eu não quis comprar alguma coisa, eu acho, eu fiz alguma coisa que ela queria, botou o dedinho assim, sua burra, isso, aquilo, então tá falando tantas coisas assim, e a mãe assim, sabe, mas minha filha, irmão, tem 2 orelhas, tem até opção, você pega na direita e na esquerda. O cara tá aqui, olha e fala, vem que eu vou ensinar as coisinhas pra você. Eu até comentei com a minha esposa, deixa uma semana lá em casa, vai fazer uns estágios lá, vai aprender como é que se comporta. Deixa uma semana, cara. Sabe, irmãos? Então, amado, chamando quem pôs no mundo, querido, e entregou até a vida, querido, por favor dela, chamando de uns nomes assim que você fala, meu Deus, cara. Agora, isso pequenininho, você imaginou quando os negócios, chama de negócio, quando os negócios desse crescem, o que vira? Então às vezes, irmãos, se cria algumas coisas assim dentro de casa que depois a pessoa se assusta e fala, meu Deus, o que eu criei? Exatamente o que nós criamos. Os filhos são normalmente aquilo que nós produzimos. Existem algumas exceções, mas normalmente os filhos são exatamente aquilo que nós plantamos, aquilo que nós produzimos. É a nossa colheita, nós colhemos o que nossos filhos vão nos oferecer no futuro. Então, querido, Ananias e Safira, querido, eles simplesmente viviam uma vida que parecia boa, uma vida que parecia legal, e a vida que parecia simplesmente, querido, uma vida assim, sabe, de cristãos, aqueles cristãos assim que são sepulcros caiados, mas a vida deles, querido, era uma vida de avareza, era uma vida de quem não amava o Senhor e a sua obra em primeiro lugar, mas uma vida de quem amava a si próprio e amava seus próprios benefícios, querido. Uma vida de mentira. Ananias e Safira, elas viviam. E Deus não habita no meio da mentira, mas Deus está no meio da verdade. Amém, querido? Amém. Graças a Deus por isso. Então, querido, nós podemos aprender sim com Ananias e Safira exatamente aquilo que não se deve fazer. Era uma família religiosa, mas não uma família cristã. Uma família, querido, que até mesmo talvez tivesse suas regras, querido, mas simplesmente regras, simplesmente normas, mas não deve ser aplicado na nossa vida cristã, na nossa vida do dia a dia. Irmão, só para encerrar, quero ser meio breve hoje. Deus, ele se preocupa, irmão, se preocupa no bom sentido.
Deus ele está se importando com aquilo que acontece dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Alguns dizem assim, aquilo que acontece entre quatro paredes, só os que estão ali mesmo, negativo. Deus, querido, quando o Senhor ele se retirar de nós, querido, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Todas as vezes, querido, que nós estamos dentro da nossa casa, nós estamos... Que, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Nós somos transportadores da presença de Deus. Nós transportamos o Senhor para onde nós vamos. O Senhor, querido, Ele está conosco nas nossas amizades. O Senhor, Ele está conosco, querido, quando nós estamos, irmãos, nas redes sociais. O Senhor está conosco, querido, quando nós estamos, amado, entre os irmãos, quando nós estamos entre família. Muito mais que isso ainda, irmãos. Eu vou chamar de o pior. Para muitos o pior é que o Senhor conhece exatamente aquilo que se passa no nosso coração. Exatamente aquilo que se passa. Sabe quando o marido fala assim para a esposa: meu bem, eu te amo, mas não é hora de se livrar dela, né? Botar o fio, então por baixo, não sei. Fala eu te amo só para dar uma média, sabe? O Senhor, Ele sabe tudo isso. O Senhor, Ele conhece tudo isso. Mas o Senhor quer entrar na nossa casa, irmãos. O Senhor quer entrar na nossa família. Na nossa casa, irmãos, Ele diz: eis que estou à porta e bato. O Senhor, Ele tem liberdade para entrar na tua casa? O Senhor tem liberdade? Ele ficou do lado de fora da casa de Ananias e Safira, porque o acordo errado estava sendo feito do lado de dentro. Jesus, Ele teve que ficar do lado de fora, porque Ele não compactua com a mentira, com aquilo que é errado. Mas Jesus pode entrar na tua casa. Jesus é bem-vindo na tua casa. Você convida Jesus para entrar na tua casa. Fala assim comigo: Jesus. Fala mais forte: Jesus. Entra na minha casa. Fala assim comigo: permanece com a minha família. Fala comigo: não retires de nós o teu Espírito. Você sabe o que traz a concordância, irmão, dentro do lar? Sabe o que traz a concordância? Porque o ser humano ele é assim, irmãos. Principalmente o homem e a mulher, que é mais diferente ainda. O ser humano ele é assim. Imagina os porcos, desculpa a expressão, imagina os porcos pinhos, um negócio assim, como é que eles fazem para chegar um perto do outro? É até curioso, né, a natureza, né, Deus faz. Como é que eles fazem para chegar um perto do outro para ter, né, a comunhão? Assim é, irmão, o marido e a mulher. Dois seres mais ou menos desse tipo. Mas quando o Senhor ele entra no meio, irmãos, Ele leva o refrigério, Ele consegue levar a paz. Quando o Senhor ele entra no meio, irmãos, tanto faz se aconteceu na tua vida aquilo que você queria, ou se prevaleceu a vontade da tua esposa, para você tá bom assim mesmo, sabe? Para você não é o eu, para você é a família que ganha, sabe, irmãos? Para você na tua casa existe acordo, sabe, querido? Porque o homem sábio, irmão, não é aquele que bate no peito e fala: eu sei de tudo, sai da frente, que manda sou eu. Mas o Senhor colocou uma esposa sábia do lado, para a gente ouvir também conselhos. Assim como teve uma vez que Abraão teve que descer do pedestal, certa vez, e ouvir a voz de Agar. Deus falou assim para Abraão, Deus entrou na história e falou assim: Abraão, veja o que Agar está dizendo. Abraão, dá ouvidos para mim, faz aquilo que ela está dizendo. Sabe o que? Nós somos homens, mas nós não somos donos da verdade. Nós estamos vivendo para aprender. E o Senhor, querido, Ele trabalha tanto na nossa vida que Ele permite que nós trabalhemos com pessoas que aparentemente, querido, sabem muito menos do que nós, mas Ele quer nos moldar. Ele quer tratar e trabalhar na nossa vida. Para aprender, irmão, nós precisamos ter humildade para aprender. Senão não aprenderemos. Não aprenderemos na escola do Espírito Santo. Precisamos descer os degraus da humildade, da humilhação. Nós precisamos estar sempre dispostos a dizer: estou pensando em alguma coisa aqui, sabe? O que você acha, hein? Você concorda com isso? O que você pensa a respeito desse assunto aqui? Sabe, irmãos? Irmãos, nós somos... Deus é maravilhoso. Você já viu duas pessoas totalmente iguais, casadas? Você já viu isso? Eu nunca vi. Se for dois assim meio incendiados, o negócio explode. Não vai muito longe. Mas se for dois apagadão também, vou falar para você, não dá um passo. O Senhor ele sempre põe duas pessoas assim diferentes, irmãos, para ver aquele tempero, sabe, irmãos?
aquela moderação, para que Jesus ele possa entrar no meio, sabe, e trazer concordância. E é por isso que às vezes, irmãos, as opiniões elas são tão diferentes assim dentro de casa, e essa é a hora de Jesus entrar. Essa é a hora de a gente procurar o cantinho secreto, o lugar da comunhão e falar: Senhor, entra aqui no meio, Senhor diz. Traz, Senhor, a concordância, Senhor. Deus, ou o Senhor muda, Deus, a minha mente, meu pensamento, Deus, ou o Senhor o dela, Senhor. Ou o das crianças, Senhor, ou dos filhos, Deus, porque tem uma coisa assim que não está batendo muito bem, Deus, a discordância não é do Senhor. Então, Deus, entra no meio e faz a tua obra. E aí, quando vem algo contrário à nossa vontade, né? A gente fala assim: isso não é de Deus, não. Não assim. Imagina. Essa é a hora da humildade. Nós dizemos: Senhor, nós queremos aprender com o Senhor. Nós queremos crescer na tua presença. Nós queremos mais de ti. Nós queremos andar com o Senhor. Irmão, a caminhada com o Senhor, irmãos. Sabe por que muitas pessoas elas caminham com o Senhor e elas não têm suas vidas abençoadas? Porque elas não adotam a palavra de Deus para suas vidas. Elas simplesmente ouvem, mas elas não adotam para suas vidas. Tantas pessoas, irmãos, já ouviram tantos sábios conselhos da palavra, já leram, mas a vida não acontece, não sabe, porque não adotam aquilo para a sua vida. Elas vivem suas próprias vidas e não Deus. Não aquilo que o apóstolo Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deixar, querido, Jesus viver a nossa vida. Deixar, querido, Jesus transformar, querido, a nossa família. Deixar Ele entrar, querido. Nos dar sabedoria para nós educarmos as nossas crianças, querido, no caminho que elas devem andar. Porque, irmãos, no mundo que nós vivemos, é tanto entulho, irmãos, que se coloca na cabeça dos nossos filhos. E chega em casa, a gente tem que: filho, o que você ouviu na escola hoje? Ah, pai, isso, aquilo. Ah, mãe, isso, aquilo. A gente tem que desenterrar tudo isso, irmãos, e botar a palavra do Senhor, botar o princípio de Deus na mente e no coração deles, sabe? Porque às vezes, irmãos, se a criança... Deixa eu falar uma coisa para você, para encerrar. Às vezes a pessoa fala assim: ainda bem que meu filho é quietinho. É um perigo isso aí, sabia? Às vezes é quietinho, vai armazenando tudo, tá? Vai armazenando tudo. O bom, mas também o ruim. Os irmãos que falam sobre isso, né? Ou coisa ruim evangelizar a pessoa que às vezes não fala nada, não retruca, não. Porque você fica sem ação. Você fala de Jesus, Jesus te ama, Ele quer te salvar, Ele quer te restaurar a pessoa. Não, assim, ai, legal, bom, eu sei que sim. Cala, você fica meio sem argumento. Mas quando a pessoa ela se levanta, fala: imagina, Jesus está preocupado comigo, aí essa é a hora. A pessoa entra, fala o plano da salvação e mostra tantas coisas. Assim são as crianças, sabe? Os filhos, eles vão ouvindo, vão guardando. Lá quando eles resolvem pôr tudo para fora, a gente fala: meu Deus. Mas a gente às vezes não vasculhou a mente e o coração deles para saber realmente o que eles passam. Principalmente, irmãos, em algumas idades da vida dos nossos filhos. Porque tem idade certa, né? Tem idade do porquê. Mas por que isso? Em casa ela passou por essa fase. Pelo menos um dia passou, o outro está passando. Mas por que isso? Mas o que é isso aqui? Para que serve esse negócio aqui? A gente fica até esperto, né? O que será que essa criança vai vir? Eu vi tal coisa, ela, o que é, pai? Meu Deus. Aí é a hora da explicação, sabe? E se não pergunta, vem trazendo aquele monte de coisas na mente, tá? E procura respostas por aí, com os amiguinhos, né? Com aqueles que muitas vezes não são de Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Nós podemos aplicar, querido, muitas coisas na nossa vida. Uma delas, irmãos, começando por princípios, que nós falamos aqui, é a oração. Eu não vou nem perguntar, querido, se a oração ela é em conjunto, dentro da casa, dentro do lar. Existem momentos de intimidade com Deus, mas existem momentos que nós precisamos orar juntos. Nós precisamos dividir, querido, nossos momentos de oração também. Não dividir somente os nossos problemas, mas dividir nossos momentos de
oração, as nossas lágrimas, nossos momentos de alegria. Nós precisamos, queridos, estar preparados para a alegria, mas nós precisamos estar preparados para as lágrimas também, sabe? Precisamos estar preparados quando nós podemos, quando nós temos condição de fazer pela nossa família. Mas quando nós podemos olhar para a nossa família, nós podemos dizer, e nós viemos receber a cada dia mais sabedoria do Senhor, e nós viemos ser filhos, nós pertencemos ao Senhor. Nós estamos vivendo a vida, filhos, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Mas se alegra com aquilo que Deus está te dando. Mulher, se alegra com aquilo que Deus está nos dando. Se alegre com a vida que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Em nome de Jesus. E que nós venhamos, queridos, a estar plantados, arraigados na verdade de Deus. Sabe, querido? Depois, amado, de participar de um culto como esse, eu acredito que hoje, antes de você ir para a sua cama, você vai chamar a tua esposa, você vai chamar o teu marido de lado. Se os teus filhos, se você tiver filhos, você vai ser e participar desse momento de oração com a gente. Nós vamos orar juntos hoje. E a partir de hoje a nossa oração, a nossa vida vai ser assim. Nós vamos buscar, sabe? Querido, não ensine, querido, a pessoa a orar somente por ela. Mas fala assim para ela, não ora por você não. Ora pelo teu pai, eu oro por você, você ora pelo teu irmão, sabe, querido? Ensina, querido, as pessoas da tua casa a abençoar os outros, amado. Para que não fique, sabe, querido, aquele eu, sabe, a pessoa pensando simplesmente em si só. Mas que elas venham, querido, aprender a abençoar, querido, também. Abençoar o pai, abençoar o irmão. Para que dentro de casa, querido, dentro da nossa casa, não venha existir, querido, a concorrência, mas nenhuma competição. Mas para que nós venhamos, querido, ver a vitória da nossa família, querido, na presença de Deus como um todo. Porque quando a família, querido, ela é abençoada, querido, todos são abençoados, todos ganham. Quando Jesus, querido, está dentro do lar, querido, todos são alcançados pela presença do Senhor Deus. Aleluia. Agora eu gostaria, querido, que você chegasse perto da pessoa que faz parte da tua família, se for possível. Chegue perto, querido, da pessoa que faz parte da tua família. Chegue perto dessa pessoa, em nome de Jesus. Gostaria que você orasse pela vida dela. Abraça essa pessoa, segure na mão dessa pessoa, como você se sentir mais à vontade, mas fique perto dessa pessoa em nome de Jesus. Eu gostaria que você não orasse pela tua vida, mas eu gostaria que você orasse por essa pessoa que está do teu lado, que talvez passe por lutas, embora você esteja junto, querido, com ela, talvez passe por lutas que você desconhece, mesmo estando lado a lado. Talvez você tenha vergonha de fazer algumas orações do lado dessa pessoa que está disposta a te ajudar, querido, a abençoar a tua vida. Não se envergonhe, não se constrange, querido, mas abra o teu coração para que você seja ajudado. Se você não tem nenhum parente aqui, querido, se você não tem condição de ter um parente aqui hoje, pelo menos, se você quiser vir aqui à frente, nós estaremos orando juntamente com você também, em nome de Jesus. Aleluia. Mas não fique com a tua boca fechada. Ore, querido, pelo teu parente, pela tua família, e abençoe nesse momento, em nome de Jesus. Apresente a vida dessa pessoa, amado, diante do Senhor nessa noite. Aleluia. Deus amado, Pai bendito, Deus todo-poderoso, Deus santo, Deus grandioso. Aleluia, Senhor. Temos muitas pessoas, Pai, nessa noite, Deus. Muitas pessoas, Senhor, muitas famílias, Deus. Oh, Pai Santo, na tua casa, Pai, na tua presença. Deus, eu oro, Deus, a Ti, Deus, abençoando, Senhor, as famílias, Pai. Abençoando, Deus, a vida, Senhor, do marido, a vida, Senhor, da esposa, a vida, Senhor, dos filhos. Pai Santo, família, Deus. Nós sabemos que é um projeto do Senhor. O Senhor, Deus, fez o primeiro, vamos chamar assim, a primeira comunhão, Deus, lá no Jardim do Éden, através de Adão e Eva. Pai, no nome de Jesus, o Senhor, Deus, tem planos de abençoar, Deus, as famílias. Mas, Deus, as nossas famílias precisam estar debaixo da tua mão poderosa, precisam estar, Deus, debaixo da tua graça. Pai, eu apresento, Deus, cada vida que está aqui, Senhor, que deixou os seus lares, Deus, para estar na tua casa. Vendo, Deus, o Senhor como prioridade. Oh, Deus, eu apresento cada vida, Pai, diante do Senhor. Deus, pedindo para que o Senhor possa estar abençoando, Pai. Deus, entra, Deus, em cada casa. Entra, Deus, em cada lar.
estabelecidos, Pai, no nome poderoso, no nome bendito do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Continue com seus olhos fechados. Aleluia, Senhor. Você pode dizer isso com o Senhor. Coração regenerado, coração
fala, você derruba barreiras. Olhe para a pessoa que está do teu lado. Olhe para essa pessoa que está do teu lado. Fala assim comigo, eu preciso de ti. Fala assim comigo, eu preciso de ti, seja Deus. Fica olhando para essa pessoa que está do teu lado. Olhe para essa pessoa. Olhe para essa pessoa que está do teu lado. Olha nos olhos dela, lá no fundo dos olhos dela. Enxerga a alma dela. Em nome de Jesus, fala assim comigo. Eu preciso de ti. Para ela, eu falo assim para ela: eu te amo. Fala para ela: eu te amo. Fala mais forte: eu te amo. A gente passa dos 4, quando 3 começa a ouvir um pouco mama, mas eu estou aqui bem pertinho, eu tenho dificuldade para ouvir, mas parece que faltou um pouquinho de ar aí no pulmão. Faz assim comigo, irmão. Faz assim comigo. Amém, glória a Deus. Tem vida aqui. Eu falo assim, olha para essa pessoa e fala assim comigo: eu te amo. Eu te amo. Porque o Senhor nos amou primeiro. Agora aplauda o nome desse que nos amou primeiro, que tem a comunhão estabelecida para as nossas casas e para o nosso lar, em nome de Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Deus. Coisa que parece que é difícil sair, não é? Passa um tempo, assim, a coisa parece que me entala, assim, no meio, né? Você fala assim, quando alguém diz assim para a pessoa, sabe? Eu te amo, a pessoa fala assim, eu também. Eu também o quê? Tem palavras assim que parece que fica meio entalada. Bota isso aí para fora, irmão. Tenho certeza que as coisas, elas podem assim fazer a diferença, né, querido? Eu sei que a pessoa, ela é amada, assim, eu sei disso. Mas às vezes ela precisa ouvir algumas coisas que nós precisamos falar. Querido, Deus abençoe poderosamente a tua vida, no nome grandioso, poderoso e precioso do Senhor Jesus. Coloca a tua mão assim, querido, nessa posição. Faz assim com a tua mão. Deus abençoe os obreiros, Deus abençoe os músicos. Deus abençoe os irmãos que vieram adorar o Senhor. Coloca a tua mão assim. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão inseparável do Espírito Santo de Deus esteja contigo e permaneça contigo todos os dias da tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Coloca a tua mão assim, ao alto da tua cabeça. Fala assim comigo: eu vou permanecer firme nas promessas do Senhor. Amém, querido? E a maior delas sobre a tua vida é a vida eterna. Amém, querido? Deus abençoe, vai em paz em nome de Jesus.
esta história é muito importante. Desde o princípio, as pessoas lutam para encher o vazio em suas vidas. Um vazio que foi formado quando o homem decidiu seguir o seu próprio caminho sem Deus. A Bíblia diz que todos estamos separados de Deus. Separados de Deus por consequência das más decisões que tomamos. Isso se chama pecado. Todos temos pecados, mentidos, trapaceando, fazemos o que não é certo. Não podemos conhecer a Deus ou ir ao céu por causa das más decisões que tomamos. Há quem pense que se alguém fez mais o bem do que o mal, Deus o aceitará. Mas a Bíblia ensina que ninguém pode comprar a entrada ao céu. Deus é perfeito e o homem não pode alcançar seu nível de perfeição. Ainda que façamos o melhor que podemos fazer, nunca será suficiente. Mas trago boas notícias. Deus nos ama. Nos ama de tal maneira que enviou seu Filho unigênito à terra para ser a ponte entre Deus e o homem. Enquanto Jesus vivia na terra, ajudou muitas pessoas e fez vários milagres. Jesus foi capturado por soldados, maltratado, cravado numa cruz, para morrer e pagar os nossos pecados. Após sua morte, ele foi colocado na tumba e fecharam com uma grande pedra. Antes de morrer, Jesus disse que ressuscitaria dos mortos em 3 dias. Por isso, os soldados vigiavam sua tumba para que ninguém viesse roubar o corpo de Jesus. No 3º dia, Jesus ressuscitou. Jesus estava vivo. Muitas pessoas viram Jesus e ele compartilhou as boas novas com eles. A verdade é que Jesus é o Filho de Deus. Sempre foi e sempre será. Jesus veio para mostrar o caminho a Deus. A Bíblia diz que a única maneira de chegar a Deus é pela fé em Jesus Cristo. Jesus pagou os nossos pecados. Ele é a ponte entre Deus e o homem. Hoje Deus oferece um presente grátis. Ninguém chegará ao céu pelas obras ou pela religião. Só há um caminho. Jesus é o caminho. É a resposta. Jesus é o presente gratuito que Deus nos deu. Para receber esse presente, reconheça que você precisa de Deus. Através da fé, você pode receber o perdão de Deus pelos pecados e a promessa de viver no céu. Hoje, Jesus está batendo na porta do seu coração e espere que o deixe entrar. A Bíblia diz que se você crer com todo o coração que Cristo Jesus é o único Salvador e se arrepender dos pecados, passará a eternidade no céu com Deus. Lembre-se da promessa que se encontra na Bíblia. Não há nada ou ninguém que pode separar os crentes em Cristo do seu grande amor.